Chegamos ao 10º episódio da segunda temporada de The Owl House com algumas respostas e várias perguntas. The Owl House gosta de brincar com a gente, né? Porque sempre que tem uma resposta para alguma coisa que a gente estava querendo muito saber, ela vem junta com várias perguntas. Nesse episódio descobrimos quem é a Creepy Luz, que eu prefiro chamar agora de Cute Luz, né? Porque é uma fofinha. Mas agora temos algumas perguntas com relação ao plano do Imperador, o passado do Philip e a cidade onde a Luz mora. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar ele para muito mais pessoas. Esse 10º episódio, infelizmente, é o último dessa primeira parte da segunda temporada. Agora a gente vai ficar algumas semanas sem episódios novos de The Owl House. E enquanto a gente espera a chegada da segunda parte dessa temporada, eu vou aproveitar esse ato para fazer alguns vídeos de teorias de The Owl House. Então coloquem aí nos comentários quais vídeos de The Owl House vocês querem que eu faça. Eu já tenho uma listinha preparada com algumas ideias, mas quem sabe eu complemento com as ideias de vocês. E bora falar sobre esse 10º episódio da segunda temporada que chama Yesterday's Lie, que a gente pode traduzir como mentira de ontem e tá diretamente relacionada à existência da Creepy Luz. Esse episódio começa no mundo humano, dentro do quarto da Luz, com a Creepy Luz pegando todas as coisas da Luz e colocando numa caixa. E a gente finalmente vê o rosto da Creepy Luz, que é idêntica à Luz. E de fato, né, pra ela conseguir enganar a Camila por tanto tempo, ela tinha que ser realmente idêntica à Luz. Apesar da aparência idêntica, a voz dela é diferente, sendo feita pela mesma atriz que faz a voz da Ametista em Steven Universe. Então a sósia da Luz pega essa caixa com várias coisas da Luz pra se desfazer. E quando a Camila pergunta pra ela por que ela tá se desfazendo dessas coisas, afinal de contas são objetos afetivos da Luz, ela fala que é porque ela tá buscando um reinício. Ou seja, ela tava mesmo disposta a tomar definitivamente o lugar da Luz. Então elas ouvem um coelho chorando porque ele ficou preso numa armadilha. Mais pra frente a gente vai ver quem é que fez essa armadilha e tá fazendo várias outras. E a Camila toma todo cuidado pra libertar o coelho e tirar ele dessa armadilha, né? Nesse episódio ela fala que é veterinária, então a gente entende um pouco mais desse cuidado dela. Então a gente vê esse laço afetivo que a Creepy Luz criou com a Camila. Ela tá se sentindo bem se passando pela Luz. E quando ela vai pegar uma camiseta no guarda-roupa pra usar, ela se depara com a Luz de verdade no reflexo do espelho. Eu achei muito interessante esse momento da Creepy Luz falar uma nova vida no momento que ela pega essa camiseta, porque era a mesma camiseta que a Luz estava usando no episódio piloto de The Owl House. E quando a gente vem de uma série, uma animação, o canal sempre pede algumas modificações pra fazer, que foi o caso do que aconteceu com esse exemplo de The Owl House. Então a Creepy Luz pegando exatamente essa camiseta e falando uma nova vida, é como se ela estivesse resetando toda a existência da Luz. Mas vamos entender como a Luz chegou naquele reflexo do espelho. Seguindo as instruções do diário do Philip, a Luz, o King e a Ida conseguiram construir um novo portal, embora ele não seja exatamente perfeito. A Luz até comenta que encontrar os itens foi fácil, mas de acordo com o Philip, a parte difícil era encontrar alguém que conseguisse construir o portal. Isso mostra que o Philip teve ajuda para construir o portal, mas mais pra frente eu falo sobre isso. Eu achei engraçado a Luz falar que foi fácil encontrar os itens, porque não foi ela que tava lá no último episódio passando todo o perrengue pra conseguir o sangue do Titã. Pode até ter sido fácil encontrar os outros itens, mas se o sangue do Titã não tivesse na chave que tava com a Luz o tempo todo, daí eu quero ver o que elas iam fazer. Então a Luz tá usando a luva da Emmett, que no episódio anterior ela usou pra dar uma quebradinha na chave e pegar um pouco do sangue do Titã. E a Luz não usou a luva inteira, ela pegou só uma partezinha, então o resto da luva ela ainda pode usar pra construir novos portais. Então com todos os itens colocados, a Ida começa a pedalar na banheira dela, uma energia começa a passar por todos eles, o sangue do Titã parece aumentar em quantidade e todos os itens se juntam e formam um portal meio torto. Como encontrar os itens foi a parte fácil, imagino que a construção seja essencial para que eles tenham um portal perfeito. Talvez
Talvez isso reforce o fato de que se o Belo sabia da existência do portal e talvez soubesse quais itens eram necessários para construir, mesmo assim ele precisava do portal perfeito porque a parte difícil era justamente construir o portal. E já que o portal não tá perfeito, por segurança a Luz amarra uma corda na cintura dela para eles puxarem caso aconteça alguma coisa. E quando a Luz entra no portal, ela não atravessa para o mundo humano, ela fica num limbo entre o mundo dos demônios e o mundo humano. Nas instruções do Philip da construção do portal e como ele funcionava, naquele desenho semelhante a um buraco de minhoca que tem a explicação da passagem de um mundo para o outro, tem uma pergunta escrito o que há no meio, o que existe nessa passagem de um mundo para o outro. E a Luz acaba indo parar exatamente nesse lugar. Então a Luz se encontra nesse lugar interdimensões, cheio de cubos flutuantes, e são justamente esses cubos que fazem a conexão entre os mundos. E esse lugar possui algumas regras que a Luz vai descobrindo ao ponto que ela vai tentando se comunicar. A primeira regra é que nesse lugar não funciona a magia dos glifos. O efeito quando a Luz tentou usar a magia dos glifos foi bem semelhante quando ela tentou usar no final da primeira temporada no mundo dos humanos. A segunda regra é que a Luz consegue visualizar as pessoas quando ela fala o nome delas. Quando ela chama pelo King e pela Ida, ela tem um vislumbre da Casa da Coruja, e quando ela fala o nome da mãe dela, ela consegue ver a Camila no mundo humano. Inclusive achei uma fofura que a hora que ela descobre isso, ela fala a Emmett, querendo ver a Emmett, mas ela fala, não, preciso me concentrar, não é hora de ver a Emmett. Foco na missão e depois você vai lá ver a sua namorada. E a terceira regra é que ela não consegue atravessar para o mundo que ela tá vendo, apenas observar ele e conversar com as pessoas desse mundo através de algum reflexo. Faltou fazer alguma coisa na hora deles construírem esse novo portal para a Luz conseguir de fato atravessar para o mundo humano. Então quando a Luz aparece na casa dela no mundo humano, ela tenta chamar a mãe dela, mas o som tá muito alto e a mãe dela não consegue ouvir. É interessante que nesse ponto a gente vê um porta-retrato com a Camila, a Luz um pouco menorzinha e o pai da Luz. Mas a gente não consegue ver o rosto dele porque tem uma luz batendo bem em cima. A gente não sabe o que aconteceu com o pai da Luz, nem quem é ele, mas o simples fato de ter um porta-retrato lá que a Camila deixa exposto, mostra que a relação deles é amistosa, independente deles terem se separado, dele ter ido embora ou dele ter morrido. Um outro detalhe bem legal na cozinha da Casa da Luz no mundo humano é que entre os ímãs colados na geladeira tem um que é da bandeira bissexual. É muito legal ter esse elemento visual para representar a bissexualidade da Luz, porque até então a gente tinha visto algumas ações dela que indicavam a bissexualidade, e também, claro, o fato da Dana Terrace, criadora da série, ter escrito com todas as palavras que a Luz é bissexual. Mas com esse ímã da bandeira bissexual grudado na geladeira da Luz, a gente percebe que a Luz entende a própria bissexualidade e que ela é aceita dentro de casa. E enquanto a Luz está tentando chamar a mãe dela sem ser ouvida, é quando a Luz se depara com a sua sósia aparecendo. Então a Luz fica assustada com essa sósia que tá tomando o lugar dela e tenta encontrar uma forma de ir até onde ela tá. E a Luz começa a gritar com o cubo, falando o próprio nome, falando doppelganger, falando palavras que dê pro cubo encontrar essa falsa Luz. Mas nenhuma dessas descrições funcionam porque a Luz precisa falar exatamente o nome de quem ela quer ver. Então a Luz respira fundo e fala assim, tá, eu preciso ficar calma, vou contar até 5. E quando ela falar 5, ela consegue ir pro reflexo onde ela vê essa falsa Luz. A gente já vai chegar nisso, mas mais pra frente a gente descobre que o nome dela é 5. Então essa falsa Luz se dá conta que é do mundo dos demônios que a Luz surgiu e ela não quer de jeito nenhum voltar pra lá. Então ela tenta fugir e corre até aquela casa onde a Luz passou pelo portal no primeiro episódio da série, e a Luz consegue aparecer no reflexo de um espelho que tem lá, e a falsa Luz é pega numa armadilha que tinha dentro da casa. Então a gente descobre que na verdade a falsa Luz é um demônio de Boiling Isles que consegue mudar para outra forma. A Luz ajuda ela falando como ela faz para conseguir se livrar da armadilha. Então o demônio fala que se chama Vi e que veio fugida de Boiling Isles, e quando conheceu a Camila resolveu morar com ela se passando pela Luz. A Luz estava planejando contar para a mãe dela tudo o que aconteceu nos últimos meses, esse tempo que ela ficou em Boiling Isles, mas com a Vi se passando por ela, a Luz vê uma ótima oportunidade dela ganhar mais tempo para construir um portal efetivo e aí sim ela voltar para o mundo humano e elas desfazerem essa troca. Então ela não precisaria contar toda a verdade para Camila e não deixaria ela preocupada. Mas a Vi fala para Luz que ela precisa de magia para se transformar e a última que ela tinha ela acabou de usar agora e não
foi suficiente para ela se tornar a luz por completo. Então, lembrando que a Ida visitou inúmeras vezes o mundo humano, a Luz fala que ela pode ter deixado alguma coisa mágica para trás. É interessante a gente prestar atenção nesse panfleto que a Vi pega no chão. Na primeira página, a gente vê que o panfleto leva o nome de Segredos de Gravesfield e foi criado por Jacob Hopkins. Esse panfleto fala sobre algumas teorias sobre o passado de Gravesfield. Como essa imagem da primeira página vai aparecer mais pra frente no episódio, eu vou deixar pra falar sobre ela depois. A matéria na página seguinte é sobre a Ida e fala de uma estranha mulher que foi banida de um café onde causou um caos por ter criado livros vivos. É a cara da Ida ter feito isso. Então elas vão pra cidade em busca de algum objeto que a Vi possa usar a magia pra si. Porém, tem uma câmera de segurança nessa casa que filmou a Vi, e quem instalou foi a mesma pessoa que colocou a armadilha na casa e aquela armadilha que pegou o coelho no começo do episódio. Então chegamos a Gravesfield pela placa da cidade e vemos que ela foi fundada em 1635. E como sabemos, os anos de 1600 foi a época que o Philip foi pra Boiling Isles. Guardem essa informação aí. E se a gente separar a palavra Gravesfield e traduzir, significa Campo das Sepulturas. Quase como se Gravesfield fosse um cemitério ou pelo menos um lugar onde morreu muita gente. E lá em Boiling Isles, essa época que aconteceu entre os anos 1600, a gente sabe que chama Era da Edwardian. E a gente vai descobrir mais pra frente no episódio que Boiling Isles e Gravesfield têm mais conexões do que a gente imaginava. A gente passa então por duas estátuas no meio da cidade que ou são dos fundadores de Gravesfield ou de duas personalidades, duas pessoas que foram muito importantes para a cidade. Daqui a pouco eu falo sobre essas estátuas também. Então a Vi vai até o Robin Host Café para ver se encontra alguma coisa que ela deixou. Então a Vi pergunta para a recepcionista sobre a Ida, que olha só, eles não conhecem como Ida, eles conhecem como Marilyn. E aqui precisamos fazer um parênteses para falar de Gravity Falls. No box de DVD de Gravity Falls, o criador da série Alex Hirsch, que por acaso é o dublador do King e do Huri, faz um comentário sobre o personagem Stan Vines, que era ele também que dublava. Ele fala que o Stan foi casado por um dia em Las Vegas com uma mulher misteriosa que só estava interessada em roubar. E ele descreve essa mulher com um cabelo maluco, um dente pontudo e que ela usava o nome de Marilyn, mas era um nome falso. Ele fala também que essa mulher estava usando uma camiseta escrito Tutty and Flurry. Já existiam muitas teorias de que essa mulher misteriosa que o Stan tinha casado era a Ida, mas agora com a gente descobrindo que a Ida usa o nome Marilyn no mundo humano, a gente tem certeza. Claro que é uma brincadeira, né? Um easter egg, afinal de contas existem várias referências de Gravity Falls em The Owl House. Inclusive o Alex Hirsch e a Dana Terrace são um casal e ambos trabalharam nas duas animações. Mas sendo brincadeira ou não, eu prefiro pensar que essa informação é canon. E seguindo em The Owl House, a recepcionista fala que a Ida foi banida do café porque ela tentou pagar com um guaxinim vivo. E quando eles chamaram a polícia, ela fez alguma coisa estranha com os croissants e eles jogaram fora. É interessante que isso que a recepcionista contou é diferente daquela notícia do panfleto, então provavelmente a Ida causou mais de uma vez em mais de um lugar. E a gente descobre que esses croissants foram comidos por uns ratos no fundo do café e acabou dando inteligência pra eles. E se quando a gente vê um rato, a nossa reação imediata é gritar e sair correndo, quando a gente vê um rato inteligente, a gente corre mais rápido ainda. Se depender da Luz, ela ia ficar lá fazendo amizade com os ratos, mas como era a Vi que estava controlando, ela saiu correndo. Então elas avistam 3 adolescentes brincando com umas cartas que já foram da Ida. No entanto, a Vi não consegue farejar nenhum tipo de magia vindo das cartas, mas elas decidem conversar com os adolescentes para saber onde eles conseguiram as cartas. É interessante que a Luz fala pra Vi se afastar porque ela tá acostumada a ser rejeitada pelas pessoas no mundo humano, mas a Vi é recebida de forma muito amistosa e a gente descobre que eles fizeram amizade quando a Vi tava se passando pela Luz no acampamento. É até engraçado ver a reação da Luz porque ela nunca conseguiu se encaixar no mundo humano, né? Diferente dessa demônia que veio de Boiling Isles. Então a Luz que veio do mundo humano se encaixa melhor em Boiling Isles e um demônio que veio de Boiling Isles se encaixa melhor no mundo humano. Essa seria a troca perfeita, não fosse o fato da mãe da Luz estar no mundo humano.
Então a Vi pergunta pra eles onde eles conseguiram aquelas cartas e a garota de preto, antes de falar onde eles conseguiram, resolve tirar as cartas como se fossem cartas de tarô pra falar sobre o destino da Vi. Segundo essa garota, a Vi tá fugindo do passado, de uma vida que não era muito boa pra ela. No entanto, ela guarda um medo e uma culpa de que um dia vão pegá-la e de que ela terá que cumprir uma profecia do qual ela não poderá escapar. Essas cartas podem não ter mais magia, mas o destino que essa garota leu parece fazer muito sentido com o que a gente vai descobrir depois. Depois de deixar a Vi apavorada, a garota fala que conseguiu as cartas na Sociedade Histórica de Gravesfield. Então a Luz e a Vi vão para a Sociedade Histórica de Gravefield, onde tem uma plaquinha escrito que ela tá sob nova direção. Lá elas conhecem o curador do lugar, o Jacob Hopkins, que foi a pessoa que criou aquele panfleto sobre os segredos de Gravesfield. O Jacob fala que comprou as cartas da Ida quando ela estava tentando jogar no Rio e que agora as cartas viraram uma sensação entre os adolescentes. O Jacob pergunta se a Vi também quer cartas, ela fala que sim, e enquanto ela fica esperando, ela vai dar uma olhada no museu. Então a Luz quer saber o que incomodou tanto a Vi naquela leitura das cartas que a menina de preto fez, e a Vi acaba se abrindo e revelando a história dela pra Luz. Pra começar, ela fala que o nome dela é 5 e não Vi. Na verdade, Vi, a letra V, é 5 em algarismo romano e corresponde ao número dela na época que ela era prisioneira. A Vi fala que ela é um basilisco e que a espécie dela já tinha sido extinta há muito tempo. No entanto, essa espécie foi trazida de volta à vida pelo Imperador Belus. O Imperador Belus estava fazendo experimentos nesses basiliscos para saber como eles conseguiam drenar a magia. Imagino que a intenção do Imperador de sugar a magia como os basiliscos fazem está associado a ele querer sugar a magia de todos os Covens no dia da união. Por isso que o Imperador Belus fala que quer os Covens mais fortes, porque quanto mais fortes, mais magia ele vai conseguir drenar. Além disso, pensando em como teria sido essa magia para trazer de volta essa espécie, a gente pode pensar naquele Green Walker que apareceu no episódio anterior. Pelas informações que a gente vê e pelo que eu expliquei no vídeo sobre esse episódio, dá a entender que esse Green Walker é um humanoide, mas nada impede que essa magia seja adaptada para trazer de volta também algumas espécies de demônio. E é interessante pensar que se o Imperador conseguiu trazer de volta à vida uma espécie extinta, talvez ele consiga trazer de volta também o Titã da ilha. Então, mantido em cativeiro junto com outros basiliscos, a Vi fala que ela e mais alguns conseguiram escapar. Mas era questão de tempo até que o Imperador encontrasse ela e os outros. Foi quando a Vi chegou no mercado e viu a luz que tinha vindo do mundo humano e aproveitou o portal para ela passar para o outro mundo. Então ela foi encontrada pela Camila e assumiu a forma da Luz e passou a viver com a Camila e ter todo o afeto que ela nunca teve em todos esses anos que ela viveu presa. O momento que a Vi começa a se passar pela Luz é quando ela teria que pegar o ônibus para ir para acampamento, mas a Camila fala que vai levar ela de carro até lá. Então eu imagino que esse momento da viagem das duas foi quando a Vi começou a se sentir querida. Então aquelas cartas que a gente viu lá na primeira temporada foram mandadas pela Vi do acampamento, e quando ela fala nas cartas que estava ansiosa para voltar para casa e ter vários momentos de mãe e filha, é porque ela realmente estava feliz por agora ter um lar, ter alguém que amava e ter uma vida de verdade. E como eu disse, não tem como chamar mais ela de Creepy Luz, por isso que eu falei que ela é uma cute Luz, de tão fofa que ela é. E agora que a gente sabe que a falsa Luz é um basilisco e todas as teorias que eu tinha feito estavam erradas, acho legal a gente voltar pro basilisco que apareceu na primeira temporada. Estavam todas as respostas ali na nossa cara e eu não tinha visto. No 13º episódio da primeira temporada, chamado First Day, que era o primeiro dia da Luz como aluna em Exide, um basilisco ataca a escola sugando a magia de vários alunos. E esse basilisco estava se passando pela inspetora da escola. A gente já tinha visto que basiliscos conseguiam mudar de forma. Como a Vi falou, os basiliscos tinham sido extintos, então provavelmente esse basilisco que apareceu nesse episódio fugiu com a Vi lá naquela fuga. E precisava se alimentar da magia para continuar vivo. Porque quando esse basilisco é vencido e a magia retorna a todo mundo, ele acaba se desintegrando. Então estava lá desde o início um ser que mudava de forma e ao mesmo tempo que conseguia sugar a magia, que é algo que o Imperador precisa. A gente não sabe como andam as experiências do Imperador com relação aos basiliscos, mas será que ele ainda vai precisar de mais algum basilisco? Será que ele vai precisar da Vi em algum momento? Então a Vi fareja a magia e elas vão para a sala dos funcionários.
Para surpresa das duas, a sala tá repleta de equipamentos de caça às bruxas e um quadro de conspiração com fotos da Ida. Ela também descobre que alguém colocou câmeras na casa abandonada e sabe quem ela é. Então, assustada, a Vi tenta fugir, mas ela é pega numa armadilha e volta à sua forma original. Então, a Vi é confrontada pelo Jacob, que é obcecado por bruxas e demônios desde que ele teve um encontro com a Ida em sua forma de maldição. Desde então, ele tem criado armadilhas para capturar um demônio e provar que bruxas e demônios são reais. Então, a ideia dele é manter a Vi prisioneira e mostrar para o mundo inteiro através do canal dele do YouTube. Mas ele também acredita que os demônios estão sendo mandados de Marte para capturar os dentes das pessoas e alimentar uma máquina do tempo. Né? Ele me passou uma vibe muito Ronaldo de Steven Universe, que vai caminhando numa teoria da conspiração que faz muito sentido e de repente chega numa loucura que você fala, menino, pra onde você tá indo? A Vi então resolve aceitar o que ela considera o seu destino e quebra o vidro onde a luz estava refletindo, mas a luz não desistiu dela e está disposta a salvá-la de alguma forma. Então a luz tenta se comunicar com a Camila e fala com ela através do reflexo do celular. Antes a luz queria que a Vi continuasse se passando por ela para ela ganhar mais tempo até conseguir voltar para o mundo humano, mas agora a luz resolve contar toda a verdade para a mãe dela em prol de salvar a Vi. Então a luz conta para sua mãe tudo o que aconteceu com ela nos últimos meses e onde ela estava esse tempo todo e que a Vi não é ela de verdade. A luz consegue convencer a Camila a ir até a sociedade histórica, mas não consegue convencer ela sobre a história. A Camila acha que é alguma brincadeira da luz, alguma espécie de escape room. E quando ela encontra a Vi em sua verdadeira forma, ela imagina que é apenas uma fantasia. Achei interessante que agora a Camila parece estar aceitando um pouco mais esse lado lúdico da luz, né? Algo que não parecia que ela aceitava lá no primeiro episódio da série. Mas imagino que isso seja pelo fato da Vi ter mostrado uma personalidade um pouco diferente do que ela estava acostumada com a luz. Então, como a luz não estava fazendo sempre esse tipo de brincadeira, na cabeça da Camila pode ser que a luz tenha encontrado o equilíbrio. E enquanto a Camila acha que tá no meio de uma brincadeira e o Jacob é uma espécie de ator, o Jacob acha que a Camila é alguém do governo e por isso que ela sabe dos demônios e das bruxas. Então o Jacob começa a mostrar pra Camila o que ele chama de passado secreto de Gravesfield. Ele fala que nos anos 1600, Gravesfield era uma colônia pacífica até que uma tragédia começou a assolar o lugar. Repare que essa casa pegando fogo na imagem é exatamente onde é hoje essa sociedade histórica de Gravesfield. Ele fala que 2 irmãos foram atraídos por uma bruxa para um reino do mal e nunca mais foram vistos. O Jacob fala que as pessoas pararam de acreditar em bruxas, mas ele não, ele acredita que é real. A gente não pode confiar 100% nas informações que ele passa. Afinal de contas, a gente vê que ele acredita até em terra plana. Ele tem um cartaz na parede falando que a terra é plana e um certificado de membro da sociedade dos terraplanistas. E mesmo o Jacob não sendo 100% confiável, eu acho que dá pra tirar algumas coisas do que ele disse e outras que a gente viu durante o episódio e acrescentar com o que a gente já sabe. Pra começar, na época que ele fala que 2 humanos foram levados para um reino do mal por uma bruxa, é exatamente a época que o Philip foi pra Boiling Isles. Então, muito provavelmente, essa história que ele tá contando é a história do Philip. E se de fato é a história do Philip, provavelmente o Philip foi pra Boiling Isles com o irmão dele. No episódio anterior, quando a gente viu uma cena do diário do Philip e ele tá contando como foi ir até o Eclipse Lake, a gente vê as pegadas de quem acompanhou ele nessa empreitada. Na narração do Philip, ele fala que foi o único que retornou de todo mundo que foi com ele até Eclipse Lake. E se a gente acompanhar as pegadas, são 5 indo e uma voltando. Nessas 5 pegadas diferentes indo, a gente percebe que 2 delas são um calçado muito semelhante ao calçado do Philip. Então uma das 2 pegadas, obviamente, é do Philip, e essa outra, muito provavelmente, é do irmão dele, que pode ter ido também para Boiling Isles. Então, se o Philip estava com o irmão dele em Boiling Isles e nessa empreitada ele foi o único que voltou, pode ser que o irmão dele tenha morrido em Eclipse Lake.
Mas existe também a possibilidade do irmão do Philip não ter morrido lá em Eclipse Lake, só ter ficado preso e de repente algo pode ter acontecido com ele dentro das veias do Titã. Enquanto isso, a gente sabe que o Philip continuou trabalhando no portal, afinal de contas o portal existe, né? A Ida usou ele por muito tempo, mas o Jacob fala pra Camila que os dois irmãos nunca voltaram pro mundo humano. Então será que o Philip nunca chegou a usar o portal ou a gente não deve acreditar 100% no Jacob? Na verdade, a gente não deve mesmo acreditar 100% nele, porque como eu disse, ele acredita em terra plana e que os ETs estão vindo aqui pra roubar os dentes dos humanos e fazer uma máquina da viagem do tempo. É uma loucura. Mas sobre esses dois irmãos, eu acho importante a gente voltar lá naquelas estátuas da cidade. Comparando essas duas estátuas com esses dois irmãos, pode ser que sejam as mesmas pessoas. A gente não consegue ver o rosto dos dois na imagem, porque o papel já tá meio envelhecido, mas pelas roupas a gente vê que um dos irmãos tem a blusa que desce um pouco mais até embaixo e o outro que fica um pouco mais em cima, igualzinho às estátuas da cidade. A única diferença é que na imagem os dois estão com cabelo comprido e as estátuas, um tem cabelo comprido e o outro tem cabelo curto. Mas até aí é só ter uma tesoura que a gente resolve isso. Então se realmente um desses irmãos é o Philip e aquelas estátuas se referem ao Philip também, será que o Philip é um dos fundadores da cidade? Afinal de contas, ele descobriu Boiling Isles na mesma época que a cidade foi fundada. E se a gente comparar com o nariz para saber qual dos dois seria o Philip, o nariz que é mais pontudinho igual ao do Philip é esse do lado direito. Esse é o que tá com a blusa mais curta e que na imagem é o que tá também pro lado direito. É interessante que esse suposto Philip é sempre o que tá um pouco atrás do irmão. Nas estátuas, o irmão do Philip que parece ter mais atitude, que tá tomando a dianteira, e nessa imagem com o bruxo ou bruxa é o irmão do Philip que tá apertando a mão dele. Inclusive na matéria escrita pelo Jacob, o Philip é cortado da imagem e só o irmão dele aparece. E eu tô falando bruxo ou bruxa, mas a gente não sabe se na verdade é um demônio também, né? Porque a gente observa que esse bruxo tem uma cauda. De repente essa cauda pode até fazer parte do talismã desse bruxo, né? Igual o diretor de X-Side. Mas é interessante pensar que o Philip pode não ter só passado pra Boiling Isles, e sim alguém de Boiling Isles ter vindo e levado ele pra lá. E agora vamos tentar relacionar esses dois irmãos com o Imperador Belus e o Hunter. Eu tinha dito no vídeo anterior que o Hunter podia ser um clone do Imperador, criado pelo próprio Imperador, baseado naquele Green Walker. Mas isso o Imperador criou um clone não de si próprio, mas sim do irmão dele. Se a gente comparar os rostos do Imperador com o Hunter, apesar deles terem as orelhas parecidas com o mesmo corte, o nariz se diferencia bastante um do outro. O do Imperador é mais pontudo e o do Hunter é um pouco maior. E se a gente comparar os narizes do Imperador e do Hunter com dessas duas estátuas, o do Imperador Belus se assemelha muito com quem a gente imagina que seja o Philip, e o do Hunter com o suposto irmão do Philip. Porém, o corte de cabelo das estátuas também é muito parecido com o corte de cabelo do Imperador e do Hunter. Mas as duas orelhas da estátua não são orelhas de bruxos, são orelhas de humanos. E olha que interessante, nessa imagem com os dois irmãos, a gente vê que o irmão do Philip tá com um passarinho no ombro. E esse passarinho é muito semelhante ao talismã do Hunter. Como a gente sabe, esse talismã não foi criado pelo Hunter, ele existiu muito tempo antes, ele tinha um outro dono. E se esse outro dono foi justamente o irmão do Philip, e agora que ele foi clonado e é o Hunter, o talismã reconheceu seu dono anterior. É interessante observar que na imagem da matéria de jornal não tem o pássaro no ombro dele, o que pode significar um erro de continuidade na animação ou que o pássaro foi apagado de propósito nessa matéria. Mas bem, o fato do Philip e do irmão dele não terem as orelhas pontudas igual do Hunter e do Imperador fazem a gente duvidar que eles de fato sejam as mesmas pessoas. Mas nada impede também que o Hunter e o Imperador sejam descendentes do Philip e do irmão dele. Afinal de contas, os dois não conseguem fazer magia naturalmente igual os bruxos, então podem ter DNA humano. E a gente também não sabe se existe algum significado por trás desse cortezinho na orelha que os dois têm. A gente sabe que o Imperador Belus faz diversos experimentos, né? E de repente um desses experimentos é justamente para tentar deixar a aparência deles parecida com de bruxos. Será que esse cortezinho da orelha foi um pedaço que ele tirou para colocar a pontinha em cima?
Vai saber. E uma informação interessante nesse episódio que a Luz falou com relação à criação do portal, o Philip falou no diário que encontrar os itens era fácil, mas encontrar quem construísse o portal era difícil. Se de fato o Imperador Belus for o Philip, agora faz um pouco mais de sentido ele não ter ido atrás do diário. O Philip sabia quais itens ele precisava, ele só tinha dificuldade para construir o portal. Se a dificuldade maior era encontrar alguém que construísse o portal, talvez esse portal fosse uma espécie muito única porque não foi fácil construir. De cabeça ele saberia quais itens usar para construir o portal, mas a dificuldade era construir o portal. Ele precisava encontrar aquele portal que já tinha sido perfeitamente construído. Muito a se especular, né? Eu ainda vou fazer um vídeo aqui pro canal detalhando tudo que a gente já sabe sobre o Imperador Belus, o Philip e o Hunter. E nesse mural de teorias da conspiração do Jacob, a gente vê uma chave ali pendurada, né? A gente sabe que chaves têm muita importância em The Owl House. Então, mais uma vez, ele tava chegando perto de descobrir, mas, né, desandou tudo. E eu queria apontar também essa varinha que aparece na mesa quando ele dá um soco. A gente já viu a Emmett com uma varinha dessas e se apareceu com tanto destaque agora nessa cena é porque a gente tem que se atentar a ela. E a Camila só começa a acreditar de fato na Luz quando ela vê aquela imagem que foi gravada na casa abandonada da Luz se transformando na Vi. Então cai a ficha da Camila que todo esse tempo ela não estava vivendo com a filha dela, né? Tava vivendo com uma impostora, mas a Luz convence a Camila a salvar a Vi. O Jacob percebe a luz no celular da Camila, mas acha que ela tá só gravando, então ele aproveita a situação pra dissecar a Vi. Então a Camila tenta falar uma mentira, falando sobre o governo e tal, não sei o que. Ela percebe que ela não consegue inventar essas coisas. Daí ela enfrenta o Jacob, que já tava meio folgado desde o começo mesmo. Eu achei demais aquele detalhe do Jacob colocando mão no ombro da Camila e ela tirando a mão dele. Cara folgado, né? Então a Camila enfrenta o Jacob como uma boa latina e tira um chinelo de dentro da bolsa. Eu amei tanto essa cena, gente. É exatamente o que a minha mãe faria. Então ela dá uma chinelada no Jacob e prende ele dentro da gaiola onde ele tinha prendido a Vi. Então quando a Camila tá voltando pra casa com a Vi, a Luz consegue aparecer no reflexo da chuva. Foi uma cena muito linda e muito tocante ver a Luz aparecendo quase como se fosse um holograma, né? Quase como se fosse um espírito. E a Luz fala pra Vi que tá feliz por ela estar bem e a Camila entrega pra Vi algumas cartas que ainda possuem magia pra ela poder se alimentar e quem sabe voltar a se transformar na Luz e ficar escondida lá o tempo que ela precisar. Então a gente tem uma das cenas mais lindas e emocionantes de The Owl House com a Camila conversando com a Luz. Foi muita informação pra Camila absorver, saber que todos esses meses não era a filha dela que estava morando com ela e saber que existe um mundo dos demônios, que existe magia e não saber quando a Luz vai conseguir voltar pra lá. E a Camila percebe o quanto a Luz amadureceu, mas ao mesmo tempo ela acha que a Luz escolheu ficar em Boiling Isles. E sim, a Luz escolheu ficar em Boiling Isles ao invés de ir pro acampamento de férias, mas não era a intenção dela ficar lá pra sempre. Depois ela escolheu ficar em Boiling Isles quando ela teve que destruir o portal no final da primeira temporada, mas a escolha dela era ou voltar pra casa ou salvar a Ida. E essa escolha não significa que ela não queria voltar pra mãe dela, muito pelo contrário. Mas a Camila acha que a Luz odiava viver com ela e de certa forma a Luz não gostava muito, né? Afinal de contas ela era podada. Vivendo com a Camila, a Luz não conseguia ser quem ela queria ser e estava sendo até mandada para um acampamento para ela ficar dentro da caixinha. Mas isso não quer dizer que a Luz não ama a Camila e não quer ficar com ela. Então a Luz começa a ser puxada pela corda porque tá fechando o portal lá em Boiling Isles. E antes da Luz ir embora, a Camila pede para ela prometer que quando ela conseguir voltar para o mundo humano, ela vai ficar lá com ela para sempre. A gente sabe que a Luz voltar para o mundo humano e ficar lá permanentemente vai ser uma decisão muito difícil, né? Afinal de contas, ela tá construindo uma vida também em Boiling Isles. Mas nesse momento, vendo a reação da mãe dela, não tem outra coisa a fazer a não ser a Luz prometer que sim, quando ela voltar, ela vai ficar lá para sempre. A dor da Camila e essa conversa que ela teve com a Luz e ver a filha ir embora e não conseguir ter ela para si é uma metáfora muito bonita para os pais que perdem os filhos. É quase como se a Camila estivesse falando com uma filha que morreu e que ela quisesse que voltasse para ela. Então a Luz é puxada de volta para Boiling Isles e o portal se fecha e se destrói. Então se ela quiser de novo se comunicar com a mãe dela, ela vai ter que construir tudo de novo.
E a Aida fala que com tudo que eles aprenderam sobre o portal, logo eles vão conseguir construir um outro e ainda muito melhor. O King pergunta pra Luz se ela falou dele pra mãe dela e a Luz mente falando que sim, que ela tá louca pra conhecer o trio. E imagino que a Luz vai guardar esse segredo de que quando ela voltar pro mundo humano, ela vai ficar lá pra sempre. É engraçado pensar que o plano do Imperador de juntar o mundo humano com o mundo dos demônios é justamente o que a Luz precisa nesse momento. E imagino que o dia que ela descobrir que é isso que o Imperador quer fazer, a Luz vai ficar bem tentada a ficar do lado dele. E antes de terminar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. O código secreto apareceu naquele mural das pistas com as teorias da conspiração do Jacob. E usando a tabela de decodificação, temos a palavra off. Então até agora temos Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams Off, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, ele não sonha mais com... Com o último código eu achei que a gente tinha terminado uma frase, mas na verdade parece que ela continua. E agora que temos a resposta sobre quem é a Creepy Luz, vemos que ela não se encaixa mais aqui nessa frase. Então por enquanto isso ainda parece estar relacionado com o Imperador Belus e a relação dele com o Titã da Ilha, ou com essa relação de criação entre o Imperador e o Hunter, ou com o controle que é feito através dos Covens com essa tatuagem que é colocada nos pulsos. E agora que chegamos no episódio 10, eu falei que eu ia esperar chegar nesse episódio para falar sobre um outro código secreto que aparece em The Owl House. Assim como a primeira temporada, a primeira letra do título dos episódios também forma uma frase. E com esses 10 primeiros episódios já temos o início de uma frase se formando, até agora temos Seek the Key, que podemos traduzir como procure a chave. A gente sabe como a chave é um elemento importante em The Owl House. A gente viu que o Imperador não conseguiu construir uma chave eficaz para abrir o portal, e a chave do portal, além claro de abrir o portal que leva ao mundo humano, também possui dentro dela o sangue do Titã. Nesse episódio a gente viu que naquele mural de pistas do Jacob tinha uma chave também pendurada, e além disso, procure a chave pode ser também uma metáfora, de repente alguém é a chave para algo maior. E como o Belus falou no episódio anterior que o Titã tinha grandes planos para o Hunter, não duvido que o Hunter possa ser a chave para algo maior. Como eu disse durante o hiato de The Owl House, eu vou fazer vários vídeos com algumas teorias e várias análises do que a gente viu até aqui. Podem ficar tranquilos que vai ter Lumit no meio disso. Eu vou fazer um vídeo também falando só sobre os códigos secretos, porque o código secreto da primeira temporada, apesar da gente achar que tem a ver com a Lilith e com a Ida, eu acho que pode ser que não seja bem assim, mas isso eu vou deixar pra falar no vídeo específico do tema. E se vocês quiserem que eu fale sobre alguma teoria, analise alguma coisa, coloquem aí nos comentários, vou ficar de olho, vou ficar pesquisando aí pra gente conversar durante esse tempo até a volta de The Owl House, que a gente ainda não sabe direito quando vai ser. Então fiquem tranquilos que ainda vai ter muito conteúdo de The Owl House aqui no canal. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!